Vou ler com vocês o João capítulo 11, o último versículo, fim desse versículo 44. Então ele bradou: Lázaro, venha para cá. Algumas versões vão dizer: Lázaro, venha para fora. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés, e com um lenço sobre o rosto. E Jesus lhes ordenou: desamarrem-no para que possa ir. Então contei de uma maneira muito rápida para vocês a notícia que foi dada a Jesus da morte de Lázaro. Jesus recebe aquela notícia. Tem um versículo que quem frequentou a escola Cordeirinhos de Cristo decorou. Jesus chorou, que todo mundo sabe esse versículo de cor. Jesus chorou naquele momento em que ele recebeu aquela notícia. E então ele chega na sepultura de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E com essa notícia de morte, do choro de Jesus e a frase vem para fora, eu quero tentar conectar algumas coisas com a tua vida, baseado no chão, e eu vou pedir licença para quem estava aqui quinta passada para repetir, baseado no chão de que eu não leio a Bíblia com literalidade, eu não leio literalmente, eu leio conceitualmente. Na verdade, falei semana passada que o que diferencia a Bethesda de outras comunidades, pelo menos as comunidades que eu conheço, não é que a Bethesda lê a Bíblia literalmente e as outras igrejas não. É que a Bethesda admite que lê. Porque eu já ouvi muito cristão evangélico dizendo assim: não, eu leio a Bíblia literalmente de capa a capa. Não lê. Não lê porque o livro de Levíticos diz que você não pode usar uma roupa que tenha mistura de tecidos. Não pode. Tua roupa veio da China? Pronto, estão todos em pecado. O livro de Levíticos diz que eu não posso conversar com uma mulher que está menstruada. Aí você imagina a minha indelicadeza em alguém vir falar comigo hoje à noite, eu vou falar assim: então, você está menstruada, que senão a gente não pode conversar. Isso é bíblico. Ninguém lê esses dois textos, por exemplo, em sua literalidade, porque sempre antes de conversar com uma mulher, você tem que perguntar como é que está o ciclo menstrual dela. Seria uma indelicadeza. Seria um absurdo, seria patético. Jesus falou que se você quiser segui-lo, você deve vender todos os seus bens e doar aos pobres. Eu ainda não vi um evangélico fazer isso em sua literalidade. O cara tinha lá o carrinho que ele comprou em 78 prestações. Aí um dia ele ouviu essa mensagem, quitou o carro e falou: não, segui a Jesus, vou entregar tudo que eu tenho, que é o carro, e a casa que você está há 20 anos pagando. Não, esse versículo ninguém lê literalmente. A Bíblia também diz para se o teu olho tem feito você pecar, que você o arranque fora. Alguém lê a Bíblia literalmente? Não, né? E a Bíblia também fala sobre o teu braço. Se o teu braço te faz pecar, arranque ele fora, porque é melhor perder o braço do que ter o corpo inteiro jogado no inferno. Então, literalmente, de capa a capa, nenhum ser humano lê. Até porque a Bíblia lida literalmente, ela é empobrecida, porque se você tira a poesia, se você tira a metáfora, ela perde muito da sua beleza. E o meu convite para você nessas quintas-feiras é nós olharmos as curas físicas que Jesus fez e conectarmos com as nossas feridas emocionais. É aquilo que Jesus curou pessoas ali, como eu falei semana passada, da lepra, mas internalizarmos isso para as nossas lepras emocionais, que foi o tema que abordei semana passada. E hoje quero pensar com você, olhando para uma morte, para a morte física, para um Lázaro que morreu, para um Jesus que chora a morte do amigo, para um Jesus que sente o drama de perder uma pessoa que ele ama.
Quero olhar com você para a cena de Jesus olhando para Lázaro e dizendo: sai daí. O que essas três situações, ou como essas três situações, podem ter alguma conexão com a tua vida hoje aqui em São Paulo? Em março de 2016, em um ano difícil, cheio de problemas coletivos e acredito que também com problemas pessoais. Então, como é que nós podemos ligar, conectar o nosso coração com essa história e o que nós podemos absorver para nós, lendo uma história que aparentemente é tão distante de nós? E a primeira coisa que eu quero pontuar com você nessa história é que ela é uma história de esperança. Você vai dizer assim: é mesmo, né? Porque o Lázaro morreu e ressuscitou. Não. Não é essa esperança que eu quero oferecer para você. Mas é a esperança de que nós temos um Deus que sofre as nossas dores. Deus é empático a você. Deus é conectado com a sua história de vida. Deus é conectado com os seus dramas. Porque quando Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro e ele chora, ele não está fazendo um teatro. Ele não está montando uma cena para valorizar a cena seguinte. Como se Jesus fizesse assim: não, vou dar uma choradinha agora para criar um clima, porque aí eu preparo o coração dessas pessoas, porque daqui a pouco eu mando ele ressuscitar, e aí dá aquele Não, essa história ela é para mostrar o seguinte: existem momentos duros na nossa vida, porque na vida há momento para todas as coisas, e Deus participa conosco de todos os nossos momentos. Então, se o teu momento é de dor, você tem um Deus empático, é um Deus que chora. Ele não brinca com as nossas emoções e não desconsidera aquilo que você está sentindo, do tipo: nem chora, daqui a pouco eu venho e resolvo isso. Não, para de chorar por bobeira. Não, porque as nossas dores jamais serão bobeiras aos olhos de Deus. A proposta da espiritualidade cristã é: qualquer que seja o momento que você está vivendo, você tem um Deus que participa dos seus momentos. Agora, não confunda participar com resolver os seus momentos. Quando nós afirmamos que Deus é empático e que Deus é participativo, não significa que Deus é teu secretário. Significa que Ele é seu Deus, participativo e empático. Por que isso é importante ficar claro no nosso coração? Para a gente não confundir as coisas e, de repente, a gente começar a cobrar ações de Deus como se Ele tivesse alguma obrigação em relação a nós. Como se Ele tivesse que resolver as nossas questões, porque nós o quê? Não, Deus não tem que resolver as nossas questões, porque essa não foi a maneira pela qual Ele estabeleceu o nosso relacionamento. O relacionamento pelo qual foi revelado em Jesus é o relacionamento da pessoalidade, de você trocar ideias, de você trocar experiências. Então ela é esperança por quê? Porque você pode estar vivendo a situação mais desastrosa de dor ou mais vergonhosa por uma decisão que você tomou errada, ou uma decisão que você não pensou para tomar, e aí você pergunta: onde está Deus? Deus está no seu coração, olhando para você e sentindo as suas dores, porque Deus é empático a nós. Por que é que eu quero frisar tanto isso? Para tirar Deus na nossa espiritualidade como o causador da morte e da dor, mas como aquele que consola no dia da dor e da morte. E isso é uma chave de percepção divina que você precisa virar, caso você ainda não tenha virado, porque senão Deus entra na tua vida como um controlador e sempre de coisa ruim. Deus está controlando a história da tua vida e todas as intervenções dele são trágicas. Quem vem de quinta-feira aqui sabe que eu já falei 1000 vezes, que parece que Deus participa da nossa vida só com pneu furado, câncer e desemprego. É Deus, foi Deus. Bom, mas que hora que Deus vai entrar na tua vida com sorriso, com flor, com pizza, com amigos, com poesia, com alegria, com satisfação?
o Deus empático, de você saber, eu estou passando por algo muito duro na minha vida e me sentir abraçado por pessoas. O nome disso é Deus. Porque Ele sofre as nossas dores. Ele é homem de dores e sabe o que é sofrer e tem a história dele, o coração dele conectado com o nosso coração. Então é incrível quando Jesus chora, porque você pensa que é o Todo-Poderoso sentindo as dores que você sentiria. É uma capacidade de se ligar ao outro e que deixa para nós uma tarefa. Deixa para nós uma responsabilidade de não permitir que o nome esperança caia no nosso coração como sinônimo de espera. Isso é a pedagogia do Paulo Freire. Quero ter esperança, mas não do verbo esperar. Quero ter esperança do verbo esperançar. Porque quem tem esperança do verbo esperar, cruza os braços. Quem tem esperança do verbo esperançar, se mexe para sair dos túmulos que a vida coloca. Então jamais confunda esperança com espera. Por que jamais? Porque isso é um outro ponto de vista, porque a gente sempre acha que para resolver os nossos problemas, para as nossas curas chegarem, a gente confunde esperança com espera. Então eu cruzo os braços para ver o que Deus vai fazer, e Deus está lá em cima de braços cruzados esperando para ver o que é que você vai fazer. Porque na vida há de se ter uma participação nossa. A grande participação é nossa. E onde Deus entra? Deus entra num conjunto de valores. Seria como se fosse uma prateleira. A tua vida, você imagina uma prateleira, e nessa prateleira ela está cheia de ideias e valores. O que é que Deus fez? A prateleira e os valores. O que você faz? Vai lá e consulta e toca a tua vida para frente. Isso é esperançar. Segundo Paulo Freire, esperançar é você dar os braços aos outros e se unir em prol de alguma coisa para você sair de lá. Nossa, Jesus deu uma aula de esperançar no texto de Lázaro. Porque ele traz pessoas, ele une pessoas para plantar nelas a mensagem da esperança. Então cuidado para a sua esperança não ser exatamente a sua sentença de morte. Porque você cruzou os braços e esperou Deus fazer. E eu insisto num ponto que, às vezes, a religiosidade ela é tão doentia, que algumas pessoas cruzam os braços porque elas querem entender ou se escondem atrás da frase da intimidade com Deus. Eu como pastor, já ouvi 1 milhão de pessoas me falando que elas, não, é porque eu sou muito íntimo de Deus. Ah, que bom. Eu acho muito bom. Eu acho que isso é uma grande meta para a sua vida, ser íntimo de Deus. Agora, a hora que você se considerar íntimo de Deus, lembre que você não precise mais ficar esperando para saber qual é a vontade dele, porque intimidade é conhecimento, e se tem conhecimento, você não precisa mais esperar. Eu sou casado com a Carol há quase 16 anos, namoro com ela ao todo há 20. Eu não preciso esperar para saber qual é a vontade dela, por quê? Porque há 20 anos que eu sei. Então eu vou comprar alguma coisa para ela e eu penso, eu preciso esperar alguns anos para saber o que a Carol gosta. Fala, senhor campeão, faz 20 anos e você ainda não entendeu? Tem homem que tem essa capacidade de em 20 anos não entender, mas há 20 anos você ainda não entendeu? Não, a intimidade é exatamente o quê? A proximidade e o conhecimento. Se você tem intimidade, você já pode se mexer. Não confunda esperança com espera. Porque a espera é um perigo. Porque ficar de braços cruzados quando você está dentro de um lugar que já cheira mal, não vai acontecer nada, a não ser o aumento desse cheiro mal, só. Então, ao ler essa história, nós temos esperança, porque nós temos um Deus participativo, Deus que chora as nossas dores. Mas nós temos também responsabilidade. Por quê? Porque nós cantamos, aliás, esse é o título do CD da Bethesda, uma música que chama Haja em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. É um versículo da Bíblia. Espera aí, você segue um judeu muito doido
que encarnou, e ele é empático, ele conecta o coração dele às pessoas, sim, então, haja em você a mesma atitude que houve nele. Por isso que algumas coisas a gente fala e a gente não presta atenção no que a gente está falando. Então a gente diz que a gente quer ter a mesma atitude que Jesus, tipo, andar sobre as águas. Ah, ótimo, né? Não, ter a mesma atitude é conecte também o seu coração ao coração de outras pessoas que estão sofrendo. Se o Deus que você segue é empático, seja você também empático. Se o Deus que você segue é o Deus que chora a dor do outro, seja você também a pessoa que chora a dor do outro. Haja em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Para citar o Paulo Freire de novo, tem pedagogo aqui hoje, estou Paulo Freireano hoje. Coloque-se no lugar do oprimido. Aliás, se você quer ter uma experiência com Deus, fique sempre do lado do oprimido, jamais do opressor. Porque esse é o princípio da empatia. É a confusão que a gente faz de simpatia com empatia. O que é simpatia? Simpatia é algo que eu sinto por você. E empatia? Empatia é algo que eu sinto com você. Nós aqui hoje somos todos simpáticos uns aos outros. Tá tudo bem, a gente dá oi, tudo bem, como vai? Tchau, boa noite. Simpático. Agora, a gente não pode afirmar que nós somos todos empáticos. Por quê? Porque a gente não conhece sequer a dor uns dos outros. E a empatia, na simpatia, basta o quê? Basta um sorriso, basta um oi, tudo bem, como vai? E na empatia requer uma entrega. Na empatia requer uma ligação de entranhas, onde eu coloco o meu coração à disposição do seu, onde eu coloco a minha vida à disposição da tua vida. E se você está mesmo a fim de viver a vida cristã, você precisa muito trabalhar a sua empatia. E essa questão que eu falei aqui de se colocar no lugar do oprimido, ela é tão larga, né? Acho que não é nem exatamente a gente não tem nem tempo para falar tanto sobre isso, mas se você quer mesmo trabalhar o seu cristianismo, se você quer mesmo trabalhar as suas curas, comece a trabalhar a sua empatia, que inclusive você vai estar trabalhando o seu egoísmo, o seu narcisismo, o seu individualismo. Olha só o que diz Provérbios 31:9. Defenda os que não têm voz e os direitos dos excluídos. Defenda a justiça, age em favor do pobre e do necessitado. Quando a Bíblia coloca pobre e necessitado, você pode colocar o tipo de dor que você quiser. Coloque a sua vida em favor daqueles que não têm nada em favor de si. E aí pode estar a sua cura. Uma das, que é você parar de olhar para o teu próprio umbigo e começar a aprender que existem dores muito mais complicadas que a sua. Então o texto de Jesus nos dá esperança, sim. Nós temos um Deus que sofre as nossas dores. E como que a gente sabe disso? Porque existem cristãos responsáveis e nós somos vítimas da empatia deles. Mas é minha responsabilidade de espalhar a empatia de Deus, de espalhar a cura de Deus num mundo tão frio e indiferente. Então nós queremos ter cura, sim, mas nós precisamos também ser a cura. A cura da indiferença, a cura do egoísmo, a cura do individualismo, porque todas essas coisas, elas ferem e ferem muito o teu coração. E quero ficar um pouco com você na frase quando Jesus olha para Lázaro e diz: vem para fora. O que significa vir para fora? O que significa quando Jesus olha para ele e diz: sai daí? O que significa quando Jesus olha para Lázaro e diz: Lázaro, muda de lugar, porque o lugar onde você está é lugar de morte. Lázaro,
sai daí, porque aí, onde você está, não tem vida. Porque eu acredito que uma das propostas do cristianismo é gerar incômodo. Eu não acho que a proposta cristã é gerar conforto. Eu acho que a proposta cristã é gerar incômodo. Incômodo nas mais diversas áreas. E uma delas é incomodar a tua zona de conforto. O que é zona de conforto? Zona de conforto é... Eu dou outro nome para a zona de conforto. Eu chamo zona de conforto de zona de omissão. É um lugar onde faz mal. É um lugar que cheira mal. Mas de alguma razão e por alguma maneira, a gente preferiu usar as nossas forças para se acostumar com aquilo que é ruim do que sair desse lugar. Então tem muita gente presa em alguns sarcófagos escuros, mal cheirosos, pesados, lúgubres. E o que é o cristianismo está dizendo para você? Sai daí. Sai daí da onde? Sai desse lugar que você se acostumou a viver. Ele faz mal. Cheira mal. Sai desse lugar. Poderia dar N exemplos. Sai dessa vitimização. Sai desse seu esconderijo, porque ele é mortífero. Sai daí logo. Oh, mas eu tenho medo de pôr a cara para bater. Melhor levar tapa na cara do que morrer escondido sem ninguém ver. Porque no decorrer da vida nós vamos criando alguns lugares, algumas cavernas, e a gente vai entrando lá e a gente vai se escondendo. E acho muito legal quando Jesus diz para Lázaro, Lázaro, vem para fora. A frase parece ser tão simples, mas Jesus está colocando, dando para ele uma ordem, mas é ele que tem que levantar e que tem que vir para fora. Por que eu acho isso tão significativo? Que para nós a gente pode pegar como metáfora para algumas coisas da nossa vida. Porque talvez você colocou a tua vida dentro de um processo de vitimização, onde parece que tudo dá errado, mas com você é um pouquinho pior. Vocês não, mas vocês conhecem gente assim. Não confunda vitimização com depressão, tá bom? São duas coisas absurdamente diferentes. A vitimização é uma porta fechada que pode te matar. Inclusive te deixar na solidão, porque ninguém aguenta uma pessoa que se vitimiza a vida inteira. Ah, mas por que as pessoas se vitimizam? Porque há um ganho na vitimização. Na psicologia chama-se o sentimento do ganho secundário. Você se vitimiza, você fala, ai meu Deus, mas é que comigo é tão difícil, mas é que a minha vida, mas é que para mim, o que a gente ouve nessa frase? Eu, sou eu, ai como eu sou ruim, mas sou eu. O mundo inteiro, por favor, olhe para mim. Eu sou terrível, eu sou a mais feia e é o mais rejeitado, mas sou eu. Está o mundo inteiro olhando para mim. E Jesus está olhando e dizendo, sai daí, só que é o seguinte, eu não vou aí, vou pegar você pelo colo e tirar daí, porque está na hora de você assumir as rédeas da tua vida, porque esperançar não é esperar que alguém faça, esperançar é você se mexer. Então, levanta e sai daí, porque se você ficar aí, você vai continuar morto. Senhor, ele está morto há 4 dias, então se ele não sair, vai ser 5, 6, 7, 100, 200 e para sempre. Ele está morto há 4 dias, porque há 4 dias que ele não sai desse lugar. Você pode transformar 4 dias para 4 meses, para 4 anos, para 40 meses, para o que você quiser. Você está quantos dias preso em algum sentimento e isso já está cheirando mal? E o que é a proposta do reino de cura? É olhar para você e dizer, você não precisa ficar aí. Esse lugar não é seu e ninguém foi feito e ninguém foi criado para viver preso em tumba nenhuma. Você foi feito para viver com todas as alegrias e com todas as dificuldades da humanidade. Seja bem-vindo à humanidade. Aí você vai dizer, Vili, isso aí é cura. Muito.
Você está dizendo que só uma pessoa se mexer e sair do egoísmo, do capitalismo, do consumismo, de todos esses ismos é cura? Sim, se ela tentar, na minha opinião, já é cura. Porque se você tentar, você já venceu um grande problema, que é a indiferença. E a indiferença, segundo a Adélia Prado, mata. Que a gente morre mesmo é de indiferença. De quando a gente deixa a vida à deriva, aí a gente morre. Então, quando Jesus fala para Lázaro, fala para as irmãs de Lázaro, não, essa doença, esse problema, é para que Deus seja revelado e glorificado, é uma ótima mensagem para mim e para você, que é o seguinte: você não pode escolher todas as situações da sua vida, mas você pode escolher todos os seus comportamentos, e dependendo dos seus comportamentos, Deus é revelado. Porque tem gente que consegue, no meio da morte, no meio da dor, viver com uma postura tamanha, que quando ela morre, você diz, ela morreu. Mas eu vi Deus nos passos dessa pessoa, eu fui curado por ela. Eu conheci gente assim. Isso eu não falo de teoria, não, eu falo, é meu mesmo, eu vivi isso. De pessoas que perderam, a doença ganhou. A doença tirou a vida física, mas não tirou a eternidade. Porque tem pessoas que vão embora fisicamente, mas a eternidade delas fica com a gente. Ou seja, a cura da nossa vida, a cura das nossas questões emocionais, ela não é simples, mas ela é possível. É como o reino de Deus, não é simples, não é fácil, mas é possível. Fala para mim, a vida cristã é fácil? Não. Mas totalmente possível. Então, semana passada eu usei, por exemplo, usei o exemplo da amargura, de como que a amargura pode ir te consumindo, como ela é uma lepra que vai corroendo as suas, você internamente, como que você precisa estancar isso. E hoje a gente pega a história de Lázaro, e a gente usa a mesma metáfora, e eu pergunto para você o seguinte: quais são os lugares que você se prendeu, e que você se escondeu, e que você já começa a sentir que isso está cheirando mal? E isso é muito pessoal, isso é teu. E principalmente se quando eu falo isso, você está assim, Vili, nem fala disso, que eu não quero entrar nesse assunto. Então é nesse assunto que você precisa entrar. Porque as coisas que nós negamos são exatamente as coisas que nós precisamos tratar. E aí eu quero encerrar com outra questão que eu ouço muitas pessoas falando para mim. E que é tão comum quando a gente passa por um processo dolorido, que é você pensar assim, mas por que eu? E hoje à noite eu queria que você pensasse o seguinte: por que não você? Por que não eu? Sabe, quando alguma coisa de ruim acontece comigo, você está vivendo alguma coisa muito triste na tua vida, você está dizendo, por que eu? E aí eu vou perguntar para você, por que não você? Porque nós não somos melhores do que ninguém, nós somos todos seres humanos. Nós estamos na pista. Na pista você dança, cai, passa vergonha, levanta, dança de novo. Então, ao invés de passar a tua vida perguntando por que eu, e tentando arranjar as razões pelas quais deixaram você assim, usa essa energia toda que você está, porque eu, não porque ele, não porque fizeram isso, não porque quando eu tinha 5 anos, eu entendo todos os traumas que você pode ter vivido na sua infância, e como que eles mexem com a tua vida adulta, mas não tem mais porquê você ficar no porque eu, porque fizeram isso, que a grande pergunta, é a pergunta acho que é o Sartre que fez essa pergunta, né? A questão não é o que fizeram com você, a questão é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Porque o que fizeram com você está feito. Não, mas é porque quando eu tinha 8 anos eu sei como que a nossa infância mexe com a nossa vida adulta. Eu juro para você que eu sei. A questão não é mais o que fizeram comigo quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 15, quando eu tinha 30, quando eu tinha 37, não é. A questão é o que é que você vai fazer com isso. Porque isso que fizeram com você talvez seja algo que prendeu. O que Jesus está dizendo? Sai daí. Troca de lugar. É uma parada espiritual. Sai desse lugar de morte que está cheirando mal e começa a caminhar para um lugar que tem sabor de vida
e vida eterna.